Olá, eu sou o professor Alisson Oliveira e o assunto que eu trago aqui hoje para vocês é sobre o Antigo Egito. Então eu separei dois temas para a gente trabalhar nessa pequena videoaula, e ela está direcionada para os alunos do sexto ano do Ensino Fundamental 2. Então, o assunto que eu trago hoje tem a ver com o processo de mumificação e o Tribunal de Osíris. Então, no Antigo Egito, existia a crença de que os mortos passariam por um tribunal. Lá, suas almas seriam julgadas e seria determinado se ele receberia uma nova chance e viveria a sua vida eterna, ou se ele seria condenado e sua alma seria destruída para sempre. Então, baseado na crença politeísta dos antigos egípcios, ou seja, aquele que acredita em vários deuses, o processo de mumificação ele surge para conservar os corpos, pois os egípcios acreditavam que era necessário ter o corpo conservado para que a alma pudesse retornar e só então ele viveria a sua eternidade. Então, começando pela mumificação. Então, ao falecer, o faraó ou algum outro nobre, ele era levado para um local específico e lá o corpo dele seria tratado por sacerdotes e pessoas que eram especialistas na conservação de cadáveres. Então, para começar, eu gostaria de descrever o passo a passo desse processo de mumificação. Então, primeiramente, se fazia necessário remover os órgãos internos e alguns fluidos do corpo que poderiam atrapalhar na conservação desses corpos. Então, os egípcios antigos, eles pegavam, por exemplo, para extrair o cérebro, eles usavam uma espécie de gancho, a qual eles introduziam pelas narinas do morto e eles mexiam a caixa craniana até que o cérebro se desmanchasse no líquido, que eles faziam a drenagem. Outra maneira que pode ser observada, que eles faziam a remoção do cérebro do morto, era fazendo um pequeno corte cirúrgico aqui na parte de trás da cabeça, onde o cérebro era então removido. O sangue também ele era drenado para fora do corpo e os órgãos como coração, pulmões, os rins, o fígado, etc., todos eles eram colocados em uma solução conservante chamada de natrão, uma espécie de líquido conservante feito à base de um tipo de sal, certo? Para tirar o cheiro forte, tanto dos órgãos como também do líquido, os egípcios também utilizavam ervas aromáticas para deixar o odor mais agradável, certo? Todos os órgãos eles eram mergulhados nessa solução, depois eles eram limpos, ressecados, não poderia ter nenhum tipo de líquido que pudesse comprometer a sua conservação. Eles eram depositados nos vasos chamados canopos. Esses vasos sagrados eles eram lacrados e colocados à disposição para serem enterrados juntamente com o corpo do morto. O único órgão que era retirado, que voltava para o corpo, era o coração. Vocês vão entender melhor porque que o coração voltava para o corpo quando a gente chegar na parte do Tribunal de Osíris, ok? Então vamos lá. O corpo também do falecido era colocado nessa solução e ele passava um bom tempo lá para pegar a carga lá e ficar bem conservado. Depois ele era limpo, ele era aromatizado com ervas e óleos aromáticos e só então era enfaixado com linho da melhor qualidade. Então ele ficaria propriamente a múmia como nós conhecemos, aquelas ataduras todo em volta do seu corpo. E então ele era depositado em alguns caixões e só então ele era levado para um sarcófago que ficava no seu túmulo, que poderia ser uma mastaba, uma pirâmide ou algum outro túmulo real, ok? Falando agora do Tribunal de Osíris, então, segundo a mitologia egípcia, ligada diretamente à crença no Antigo Egito, os mortos passariam por esse Tribunal de Osíris. Osíris seria um poderoso deus egípcio, que ele quem comandava esse tribunal. Lá também havia a presença de outros deuses e de alguns juízes que assistiam à audiência com o morto. O encarregado de levar o falecido até a presença de Osíris era o deus
Anubis, aquele lá que tem uma forma antroposomórfica, ou seja, metade homem, metade animal, parte do corpo dele humana e a cabeça de chacal. Então Amute levava o falecido até a presença de Osíris e lá ele ia ter essa audiência. Com todas as revelações, faltava um detalhe final: saber se o morto estava falando a verdade ou se ele estava mentindo. Para isso, era utilizado a pesagem do seu coração. Lembra que eu falei que o coração era o único órgão que voltava para dentro do corpo? Pois bem, agora é que chega a sua utilidade. Ele então é colocado na balança da justiça. Caso o coração seja mais leve do que a pena, então é considerado inocente e ele ganha uma nova vida. Ele pode voltar para o seu antigo corpo e agora viver de maneira eterna. Ok? E se caso a pena fosse mais leve do que o coração pesasse mais, então era considerado que o morto estava tentando enganar, estava mentindo, e então ele seria condenado à destruição eterna, e aí ficaria a encargo do demônio Amute, que devoraria a sua alma e ele desapareceria para sempre. Ok?